Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais nos encontramos, damos graças a Deus por este momento, por este dia de vida que Ele nos concede. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para a Janiere Silva. Ela está parabenizando a filha Cristiane, que seja abençoada por ti, tenha muitos anos de vida e que a Cristiane continue com os aventureiros como tem estado até aqui. Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, parabenizando a esposa Luziana, que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns, Luziana. Elizabeth Melo está sempre acompanhando o programa. Que tu abençoes, Elizabeth Melo. Ela pede orações pela família. Irene Batista, de Maringá, no Paraná. Esther Veríssima, de Frutal, em Minas Gerais, pede orações especialmente pela neta Laura. Também Ana Oliveira, ela pede orações por ela e pela família. Está parabenizando o sobrinho Júnior, que amanhã estará completando mais um ano de vida e que ele possa aceitar Jesus enquanto é tempo. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por mais este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, ilumine a nossa mente, nos ajude a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Dê vitórias a cada um, conforme a Tua santa vontade. Queremos apresentar a Ti o agradecimento da Janiere Silva pela filha Cristiane, que Tu abençoes. Também o Rivelino Silva, parabenizando a esposa Luziana, que ontem aniversariou. E a Ana Oliveira, parabenizando o sobrinho Júnior, que amanhã vai aniversariar, e que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e aceitar a Jesus enquanto é tempo. Abençoe Elizabeth Melo e família. Também abençoe Irene Batista, lá de Maringá, e Esther Veríssimo, especialmente pedindo pela neta Laura, que está seguindo outras práticas religiosas. Que Tu tenha misericórdia de cada um, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos então finalizando o estudo da semana. Estivemos estudando o capítulo 14 do livro de Marcos e faltam apenas 2 capítulos, capítulo 15 e 16, que nós estaremos estudando nas 2 próximas semanas. E aí depois nós vamos iniciar uma nova série. E contamos sempre com a presença de vocês, acompanhando os estudos e também a oração de vocês, para que Deus nos dê iluminação, inspiração e que possamos falar aquilo que o Espírito Santo colocar em nossos lábios e em nossa mente. Nós queremos dizer a todos vocês que fazemos aqui um comentário sobre os estudos e esses comentários que fazemos, eles não substituem o estudo que você deve ter você mesmo da Palavra de Deus. Não deixe de ter a sua Bíblia em suas mãos, orando e estudando e procurando ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em sua vida. Nós, nesses últimos 3 capítulos do Evangelho de Marcos, nós estamos aqui tendo especialmente cenas da paixão de Cristo. Este capítulo 14 começou na quarta-feira da Semana Santa. Ali Jesus estava na casa de Simão, que tinha sido leproso. Jesus o havia curado da lepra e ele estava dando um jantar para Jesus e outros convidados. E ali então uma mulher, ela se aproximou e ungiu a cabeça de Jesus e os discípulos, alguns, inclusive Judas, que era o tesoureiro, e outras pessoas disseram: nossa, quanto desperdício, um perfume tão caro, e deveria deixar esse dinheiro para dar aos pobres, porque esse perfume que ela comprou valia 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho era 1 denário por dia. Isso o trabalhador comum era 1 denário. Então foram 300 denários que ela pagou nesse perfume caríssimo. Um nardo puro, estava num vaso de alabastro. E então Jesus diz assim: olha, ela ungiu o meu corpo para o sepultamento.
Os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Então vocês podem ajudar sempre, a qualquer momento. Mas Jesus, ele sabia a intenção da mente, do coração dessas pessoas, porque Judas, ele era uma pessoa que ele lançava mão daquilo que não era dele, ele roubava. E por certo ele estava de olho nesse dinheiro. É tanto que neste mesmo episódio aqui, ali havia os líderes judaicos, né, da igreja, dos judeus, os fariseus, os doutores da lei. Eles estavam ali tramando uma maneira de prender Jesus e matá-lo. Eu fico imaginando, irmãos, pessoas que se dizem filhas de Deus, sempre com este pensamento de tirar a vida do outro. Eles não aceitavam Jesus como Messias e não aceitaram e não aceitam até hoje. Os judeus ainda, a maioria, estão aguardando um Messias que virá para libertar, para governar o Estado de Israel. Mas o Messias já veio, isso tudo se cumpriu em Jesus e eles não aceitam. Por quê? Porque Jesus não apoiava o que eles faziam, especialmente as tradições que eles tinham. Jesus seguia o que estava escrito na palavra de Deus, é o que nós deveremos fazer, irmãos. Não fazer as coisas para agradar os outros, sabendo que está agindo errado ou seguindo orientação errada da palavra de Deus. Nós não deveremos fazer. Por quê? Deveremos estar fazendo o que está escrito na Bíblia. E então, Judas saiu dali e foi negociar o preço. A mulher comprou um perfume que valia 300 denários. É muito dinheiro, irmãos, muito dinheiro. Se for transferir isso aí para real hoje, seria em torno de 17 mil reais. Isso dinheiro lá do Brasil. E um perfume caríssimo. Agora, Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, não valia nada. Vejam como que às vezes, né, as pessoas dão valor a outras. Essa mulher valorizou Jesus por 300 denários, foi o perfume, um preço muito alto. Judas não valorizou Jesus, andou com Jesus 3 anos e meio e vende Jesus por nada. Dali, na quinta-feira, que era o primeiro dia da Páscoa, eles matavam um cordeiro e então comiam aquele cordeiro com ervas amargas, com pão sem fermento. E eles relembravam o livramento lá do Egito, a libertação, e também pelos primogênitos que não foram mortos por causa do sangue que havia sido passado nos umbrais da porta. Isso eles relembravam todos os anos. Mas Jesus, então, ele muda essa celebração da Páscoa para a Santa Ceia. Ele diz para 2 de seus discípulos irem até a cidade e iam ver ali um homem carregando uma vasilha de água, que seguisse aquele homem e quando ele entrasse na casa eles falassem com ele. Olha, o mestre mandou perguntar onde é o aposento que ele quer fazer a ceia. E então ali Jesus instituiu a ceia, o lava-pés, pão sem fermento e vinho. O pão sem fermento, disse Jesus, isso aqui representa o meu corpo, que é dado por vós, porque o fermento, nós sabemos, é símbolo do pecado. E Jesus não teve pecado, então por isso que o pão da Santa Ceia tem que ser um pão sem fermento. Não esse pão da padaria que muitas igrejas compram na padaria e repartem e dão para os membros, e o suco da uva. Mas não, o pão tem que ser sem fermento. E sabemos que na nossa igreja, as irmãs, especialmente diaconisas, elas têm a habilidade de fazer, tipo um biscoito, e ali na hora da ceia, então, o pastor e anciãos, eles quebram aquele pão em pedaços pequenos, como que o corpo de Jesus foi moído pelos nossos pecados. E todos juntos, então, tomamos e colocamos esse pãozinho na boca, ele vai se derretendo, e vai ali se dissolvendo. E então depois tomamos o vinho. Jesus disse, o vinho representa o meu sangue que é dado por vós. Então aqui, irmãos, Jesus estabeleceu a nova aliança. Não é um novo mandamento e acabou a lei e agora estamos debaixo da graça. Não. A aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no passado, lá no livro de Êxodo está escrito, foi o sangue do cordeiro, era a velha aliança. O sangue de cordeiro não tinha poder para remover pecados, mas simbolizava, e eles criam que o cordeiro de Deus viria. E agora Jesus, então, ele apresenta o sangue da nova aliança, que é o seu sangue.
e através do sangue de Jesus que nós seremos salvos. Então, essa é a nova aliança, o sangue de Jesus. E não que acabou a lei e estamos agora debaixo da graça. Não é isso. Sempre existiu a graça. Desde que Deus criou o ser humano, que Adão e Eva pecaram, sempre existiu a graça. E a graça é a que vai nos salvar mediante a nossa fé. Então ali, Jesus instituiu a ceia, saíram para o jardim do Getsêmani, e ali Jesus foi preso. Depois de estar orando, suando gotas de sangue, e os discípulos dormindo, chega Judas com os principais sacerdotes e com soldados, varapaus, espadas, e Judas diz assim: olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus, para não prender a pessoa errada. E então, Jesus foi preso, foi levado para ser julgado, e conforme nós estudamos aqui no capítulo 14 de Marcos, depois você leia esse capítulo todo, meditando e tirando lições para a sua vida. Ali Jesus, então, na casa de Anás e Caifás, e o sacerdote pergunta, quem é você? Jesus não respondeu, ficou calado. Mas depois o sacerdote disse: você é o Cristo, filho do Deus bendito? E aí Jesus respondeu: sim, eu sou. E ele diz que vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Aí o sacerdote ficou tão irado, ele rasgou as suas vestes e ele disse que Jesus estava blasfemando e que não haveria mais necessidade de testemunhas porque ele se dizia filho de Deus e isso era blasfêmia. E então Jesus foi levado para Pilatos e ali ainda Pedro estava também acompanhando Jesus de longe, porque Jesus disse que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas fugiriam. E assim aconteceu. Quando Jesus foi preso, todos fugiram. Mas Pedro ficou seguindo Jesus de longe para ver aonde iria, o que iria acontecer. E aí alguém reconheceu Pedro e disse: olha, esse aqui é um dos deles. Ele disse: não, eu não conheço esse homem. Depois, novamente, a criada disse: olha, esse aqui faz parte do grupo deles. E novamente Pedro disse que não conhecia. E ele foi sair. E então algumas pessoas, outras reconheceram Pedro. E Pedro chegou até a praguejar. Pedro chegou até a jurar que não conhecia este homem. E aí o galo cantou pela segunda vez e Pedro se lembrou que Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, nós estamos vivendo momentos decisivos na história deste mundo e nós precisamos ter uma posição ao lado de Jesus, uma posição firme, inabalável, porque passaremos por muitos momentos difíceis nos últimos dias da história deste mundo, mas a promessa de Jesus é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nós possamos buscar hoje, enquanto nós temos liberdade, enquanto nós podemos cultuar a Deus, enquanto nós podemos falar de Jesus, procuremos viver o Evangelho em nossa vida, para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade e aceitar a Jesus enquanto é tempo. Milhões de pessoas irão tomar a decisão na última hora, antes que a porta da graça se feche. Mas nós precisamos viver o Evangelho. Nós não podemos ser crentes que não vivem aquilo que creem e que pregam. Nós precisamos viver aquilo que nós cremos da palavra de Deus e levar outras pessoas ao conhecimento de Jesus. Na semana que vem, nós vamos então estudar aqui com vocês o capítulo 15 do Evangelho de Marcos e nós vamos ver aqui que Jesus então, ele foi julgado, condenado e ele foi crucificado. Isso por mim e por você, por nos amar e por querer que nós estejamos com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos dê um feliz dia da preparação, um feliz sábado e não nos esqueçamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.